E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue líder, segue muito forte. O Flamengo goleou o Corinthians por 4-1 ontem no Maracanã. Que chocolate para cima do Corinthians. Vou começar já falando desse jogo entre Flamengo e Corinthians, um clássico aí nacional, duelo entre as maiores torcidas do nosso país e um duelo onde todo mundo praticamente previa aí uma vitória do esperava pelo menos prever. Futebol é imprevisível, né? Mas todo mundo já meio que esperava uma vitória do Flamengo. Eu, particularmente, também esperava uma vitória do Flamengo, mas não da forma como foi. O Corinthians sofreu um apagão e, se não tivesse conseguido colocar a ordem na casa, o prejuízo teria sido muito menor. Fora que o Flamengo, assim como aconteceu na partida contra o Grêmio na Libertadores, depois de golear, eles meio que tiraram um pouco o pé. Eles diminuíram um pouco a intensidade, porque senão era goleada, tá? Ia ser um placar muito mais elástico. O primeiro tempo se encaminhava para o empate. Eu achei que, até pelo que se desenhava o primeiro tempo, que o Corinthians ia segurar o placar pelo menos no primeiro tempo, porque em várias partidas a gente já viu o Flamengo empatar o primeiro tempo e aí começa a fazer gol no segundo. Eu destaco aí a partida, inclusive a partida anterior do Flamengo contra o Goiás, é uma partida, o primeiro tempo que terminou 0-0, se eu não me engano, e os 4 gols da partida saíram no segundo tempo, né? Os dois do Flamengo e o empate do Goiás. Então teve o jogo contra o Fortaleza também, se eu não me engano, foi assim. Então a gente já tinha visto outras partidas do Flamengo em que o primeiro tempo terminava empatado, né? O adversário cansava, obviamente, pela intensidade, né, de ter que marcar esse time do Flamengo, que é muito difícil, e o Flamengo depois no segundo tempo consegue fazer os seus gols com mais tranquilidade. Fato é que o Flamengo já conseguiu abrir o placar no primeiro tempo e aí dá aquela tranquilizada e aí vem aquela segurança. O Corinthians, aliás, começou muito melhor a partida. Era o Quando começou a partida, até os 15 do primeiro tempo, eu achei que ia ser um Flamengo cansado, né? A gente ia ver um Flamengo cansado, um Flamengo exausto, porque estava num ritmo mais lento. O Corinthians, obviamente, marcava muito bem, conseguia explorar muito bem os espaços deixados pelo Flamengo, porque o Flamengo faz aquela marcação adiantada e naturalmente você deixa um pouco mais de espaço na retaguarda. O Corinthians estava explorando isso muito bem. O primeiro grande susto foi uma cabeçada do Gustavo, que o Diego Alves, inclusive, defendeu com muita qualidade, um pouco no contrapé, defendeu muito bem. E se não fosse ali, se o Gustavo, acho que ele não conseguiu se posicionar e cabecear exatamente do jeito que ele quis, por isso que o gol acabou não saindo, mas foi muito feliz nessa jogada, porque se de repente o Corinthians faz o gol, aí entraria num jogo muito mais mental do que físico e técnico e tático, e o Corinthians teria sim uma chance muito maior de pelo menos arrancar um ponto. O gol não saiu, o Flamengo mais uma vez mostrou que tem um grande goleiro, que vive uma grande fase, e mesmo não estando 100% fisicamente, porque ele estava lesionado, né? Voltou, disse que ia ficar aí 2, 3 jogos fora, acabou voltando. O repórter em campo falou que ele estava jogando no sacrifício. Duvido muito, tá? Duvido muito que estava jogando no sacrifício. Eu acho que o Flamengo não seria tão irresponsável de correr o risco, por exemplo, de uma lesão mais grave e perder o Diego Alves para a final da Libertadores. Então, lógico, 100% eu acredito que não estava, mas também não estava jogando no sacrifício, né? Eu duvido que esse departamento médico do Flamengo teria tanta ousadia, seria tão imprudente a ponto de fazer esse tipo de coisa. Até porque a gente já viu outros jogadores aí que se recuperaram muito rápido, voltaram bem, inclusive. O Arrascaeta, é verdade, ainda está demorando um pouco para se recuperar, ainda está um pouco abaixo. É muito por conta, eu acho que por falta de ritmo e também eu acho que dá aquela falta de confiança, né? Logo depois de uma lesão, é natural o jogador ter aquela falta de confiança, né? Por medo de forçar, de se lesionar. Então isso é até um pouco natural. Mas fato é que eu acho que o Diego Alves não jogou no sacrifício, para ser bem sincero, seria, mais uma vez, repito, muito irresponsável
né, desse departamento médico do Flamengo. A partida foi se igualando, o Flamengo foi crescendo, foi melhorando, foi trazendo cada vez mais perigo e o gol saiu. Primeiro gol do Bruno Henrique, que aliás fez 3 gols nessa partida, o grande destaque, na minha opinião, o Bruno Henrique pelos gols, mas lógico, outros jogadores fizeram um partidaço e fica aí mais uma vez o destaque para o Gerson, que fez uma grande partida, né? Um grande meio-campista esse Gerson, né? Vem fazendo, às vezes faz uma partida um pouco apática, um pouco abaixo, mas quando ele faz uma partidaça, ele joga demais. Ele é dono desse meio-campo. Eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época, há 2, 3 anos, 2, 3 anos, não, 2, 3 anos, aquela fase super vencedora do Real Madrid com o Zidane, que diziam aí que o Casemiro era o cara do meio campo, né? O Gerson tá me lembrando muito claro. Não tô comparando o Gerson com o Casemiro. Ainda tá faltando um pouco pro Gerson chegar no nível do Casemiro, mas é, não sei se vocês se lembram, mas o Casemiro era muito elogiado por ser o cara do meio campo, o cara que dava segurança para a defesa, dava muita sustentação para o ataque, era dono do meio campo no Real Madrid, né? E o Gerson tá lembrando muito, né? Um cara que vem se destacando, vem sendo muito elogiado e vem lembrando assim muito aquela fase que viveu o Casemiro. Mais uma vez, tá dadas as devidas proporções. Não estou falando aqui, o cara tá falando que o Gerson é o Casemiro. Não estou falando isso, tá? Tô falando que me lembra muito aquela boa fase, né? Que o Casemiro era muito elogiado, viveu uma fase fantástica, ainda é um grande jogador, mas já não vive aquela fase excelente, né? Super vencedora, mas continua assim sendo um grande, um grande jogador na posição. E o Gerson, obviamente, tem tudo para chegar no nível dele, jogando nesse nível, com essa constante evolução, tem tudo para chegar num nível semelhante. Mas ainda falta um pouco, né? Um jogador muito novo, mas é também um dos grandes destaques desse time do Flamengo, que, cara, depois virou passeio, né? Vamos ser bem sinceros. O gol do Bruno Henrique sai e o Corinthians sofre um apagão. É uma questão de 3, 4 minutos para o Flamengo fazer 4 gols. O Flamengo faz o gol, o Corinthians vai sair com a bola, o Flamengo recupera, contra-ataque, bolão do Gerson, Bruno Henrique faz o segundo gol. O primeiro tempo acaba, os times vão para o intervalo, voltam para o segundo tempo e logo no comecinho, 30, quase 30, acho que até um pouco menos, tá? 30 segundos do primeiro tempo, o Flamengo faz o terceiro gol. Por isso que eu falei, uma questão aí de 4 minutos, o Flamengo liquida a partida, o Corinthians conseguiu descontar com o Matheus Vital, o gol aí do golzinho de honra, o Vitinho faz o quarto, um golaço do Vitinho, mas um golaço mesmo, ele estava muito bem marcado, tinham 3 jogadores na cobertura e ele conseguiu espaço para um chute cruzado, matou o Cássio e um partidaço do Flamengo. Mais uma vez destaco aqui, a goleada só não foi maior porque o Flamengo não quis, porque se quisesse, teria conseguido fazer um ou 2 gols a mais, pelo menos, fechar esse jogo com uma goleada das mais humilhantes. Para o Corinthians, a derrota custou caro, não voltou para a zona de classificação para a Libertadores e o Fábio Carille foi demitido. Diziam aí as más línguas ou as boas línguas, enfim, que o Fábio Carille ia cair de qualquer forma, independente do resultado. Se fosse vitória, se fosse empate, se fosse derrota, ele ia sair de qualquer jeito. É o que escancarava cada vez mais que o problema de relacionamento existia e que já não tinha mais volta, não tinha mais retorno. Então, a goleada acho que só foi a cereja do bolo. Eu acredito que se vencesse o Flamengo, o Fábio Carille não ia ser demitido, tá? Porque vencer do líder do campeonato na casa deles, isso dá muita moral. Eu acredito que a demissão não ia acontecer com uma vitória do Corinthians. Com o empate, com a derrota, sim. Acho que mesmo empatando, até por não ser um resultado positivo, o empate, por mais que seja no Flamengo contra o Flamengo, seria contra o Flamengo no Maracanã, mesmo o empate eu acho que seria considerado um mau resultado e o Fábio Carille iria cair de qualquer jeito. Mas a vitória eu acredito que não. Fato é que o Fábio Carille caiu. Cara, eu já falei aqui mais de uma vez. Eu não, eu acho, eu já
sinalizava aí pelos discursos que a gente vinha vendo, principalmente do Fábio Carille, os jogadores sempre jogaram panos quentes, sempre tentaram amenizar o clima internamente do Corinthians, mas o Fábio Carille, muito sincero, nas entrevistas e sempre demonstrando cada vez mais a sua insatisfação, né, que existe um problema internamente ali, a gente não sabe com quem, se é diretamente com o presidente, porque quando ele voltou para o Corinthians, é, se dizia que ele tinha muitos problemas de relacionamento com o André Sanches, que o André Sanches também não é um cara fácil, né? Então diziam que ele tinha um problema com o André Sanches, então a gente não sabe se o problema maior foi essa diretoria, presidência com o Fábio Carille ou se foi Fábio Carille com os jogadores. Fato é que um problema existia, isso é fato, mas essa demissão do Carille, para mim, é das mais preocupantes para o Corinthians, né? O André Sanches já falou que não é só o Fábio Carille que vai cair. A gente vai fazer muitas mudanças, né? Inclusive de jogadores. Então, alguns jogadores não vão provavelmente dar sequência na temporada do Corinthians. Fica aí uma preocupação, porque o Corinthians não está longe de se classificar para a Libertadores. O Corinthians está muito perto, tá? Não falta muito. Tudo bem, o futebol não é brilhante, não é bacana, mas o Corinthians é aquilo que o torcedor corintiano fala. Corinthians é isso. Isso aqui é Corinthians. É no sofrimento, é na garra. Então o Corinthians, mesmo não apresentando um bom futebol, está muito perto do G6 e tem totais condições de se classificar para a Libertadores. Agora, com essas mudanças que a presidência está fazendo, o departamento de futebol vai fazer, eu não vejo o Corinthians mais em condições de brigar por Libertadores esse ano. Acho que pro Corinthians é Sul-Americana e vai ser isso mesmo, né? Infelizmente é o que eu posso dizer para o torcedor corintiano. Se conforme com isso, porque se conseguir se classificar, claro, isso pode acontecer, tá? Não estou falando que não vai acontecer. Eu acho que é muito improvável, tá? Pelo que a gente vê do time rendendo em campo e justamente pela troca de comissão técnica que vai acontecer, que o Corinthians provavelmente não vai ter um novo treinador esse ano, tá? Vai assumir o interino e o sonho do Corinthians aí é o Thiago Nunes. Já se especulava muito isso, mesmo antes do Fábio Carille ser mandado embora. Já se especulava muito a questão do Thiago Nunes, e o Thiago Nunes dizia que naquela época, 2 semanas atrás, um mês atrás, que ele não ouviria proposta alguma em respeito ao Atlético Paranaense e em respeito ao Fábio Carille, então técnico do Corinthians. Então fica aí essa ressalva aí, mas obviamente agora sem técnico, o Thiago Nunes provavelmente deve ouvir pelo menos a proposta do Corinthians. Lógico que ainda em respeito ao Atlético, ele deve se manter no cargo até o final da temporada, ele deve cumprir o contrato, mas o sonho do Corinthians é esse, tá? Se não der certo, o Thiago Nunes, Silvinho, ex-técnico do Lyon, se eu não me engano, e vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians, tá? Eu, pessoalmente, pensando em Thiago Nunes, tá? Todo respeito ao torcedor corintiano, mas eu pelos discursos do Thiago Nunes, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo no Atlético Paranaense e pelo sonho dele de ser campeão da Libertadores, eu acho que é, ele não deveria sair do Atlético Paranaense neste momento, tá? Mais uma vez, eu todo respeito ao torcedor corintiano, porque o Corinthians vive um problema interno, né, uma crise interna, difícil se classificar para a Libertadores, então o sonho vai ser adiado, né? Ele não sabe as condições em que ele vai encontrar o clube, questão de reforço, tudo bem que isso não é um problema para o Thiago Nunes, é um cara que com as peças que teve fez o Atlético render da forma que rende hoje, e um trabalho dos mais louváveis, dos mais bacanas, talvez por isso até melhor técnico que o Jorge Jesus. Para algumas pessoas, pelo elenco que ele tem nas mãos, o Jorge Jesus não faz mais do que obrigação, né? Mas você vê o Mano Menezes do Palmeiras, por exemplo, não faz o Palmeiras render maravilhas. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas pensando em Thiago Nunes só, eu acho que para ele neste momento não é um bom negócio sair do Atlético, tá? Assim como não era bom negócio ir para o São Paulo. Só que obviamente o clima no Corinthians para mim é um pouco melhor que o do São Paulo. O do São Paulo é um time totalmente imprevisível e isso a gente vê pelos últimos anos do São Paulo.
É um clima de instabilidade total para qualquer treinador que vá para lá. O Corinthians, pelo menos, é um time que tem um pouquinho mais de planejamento. Então, talvez ele seja seduzido por essa proposta, também pela questão salarial, pela questão de treinar um grande clube com uma grande torcida, isso pode pesar, mas mais uma vez, eu acho que se ele tem o sonho de ser campeão da Libertadores, eu também não sei o quanto de poder que ele tem dentro do Atlético Paranaense, poder de decisão, se ele tem é, é, se ele tem divergências com alguém internamente, porque isso pode pesar. Às vezes ele quer ter mais poder de decisão e ele não consegue por questão de diretoria, presidência e conselho. Talvez ele queira mais poderes para tomar decisões mais importantes e talvez o Corinthians ofereça isso também. Isso pode ser um diferencial. Então fica essa perspectiva, mas até o final do ano eu não acredito que o Corinthians tenha Thiago Nunes, talvez se o Silvinho está disponível, né, já não é mais técnico do Lyon, então é Lyon, se eu não me engano, tá? Se não for, eu peço desculpas, mas ele estava na França, treinando o time na França, fez um início de temporada muito ruim e já foi demitido. Então, ele está disponível, talvez ele venha de imediato. Se o Corinthians quiser de imediato, ele pode vir. Mas se o Corinthians está pensando num 2020 muito melhor em termos de rendimento de futebol, e se o Thiago Nunes demonstrar uma certa predisposição em aceitar a proposta, se eles segurarem até o final do ano, eu acho que para o Corinthians vale a pena, tá? Segurar até o final do ano com o interino, tudo bem. É, Libertadores pode ser que fique, o que vier é lucro, a gente vai fazer o que a gente pode para manter, organizar o ambiente todo para a chegada do Thiago Nunes. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos capítulos. Mais uma vez eu repito, nada contra o Corinthians, o torcedor corintiano. Eu só acho que pensando no sonho do Thiago Nunes, eu acredito que seria a decisão mais sábia para ele, pensando em carreira, ele se manter no Atlético, porque eu acho que ele está muito mais próximo de vencer uma Libertadores se ele continuar no Atlético Paranaense do que se ele for para o Corinthians neste momento, tá? Neste momento. Mas vamos ver, vamos acompanhar os próximos episódios dessa novela. Vamos pular para o Palmeiras agora. O Palmeiras jogou contra o Ceará no Allianz Parque, jogando em casa, venceu de 1-0, um placar muito magro. E olha, galera, parecia que quem era o vice-líder e quem estava brigando para não cair, o Palmeiras parecia o time que estava embaixo na tabela e o Ceará o time que estava no topo, porque uma das partidas mais vexatórias do Palmeiras. Sendo bem sincero, tá? E eu venho falando isso constantemente. Eu já estou cansado de falar isso e eu não vou ficar aqui mais uma vez sendo repetitivo e criticar esse time do Palmeiras, senão vão achar que eu estou de perseguição. Faz uma baita de uma partida contra o São Paulo e depois faz uma partida vergonhosa, tá? Vergonhosa contra o Ceará. Mas foi vergonhosa essa partida que o Palmeiras fez, porque parecia que o Ceará jogava em casa no Castelão, parecia que o Ceará era o vice-líder do campeonato e parecia que o Palmeiras era o time que estava brigando para não cair. Simplesmente decepcionante para o torcedor palmeirense, na minha opinião, tá? O torcedor obviamente está feliz porque foi mais uma vitória, porque é vice-líder, está a 8 pontos do Flamengo, o sonho está vivo, mas olha, eu sinto muito, cara, jogando esse futebol que o Palmeiras está jogando, com essa oscilação, eu acho difícil que o Palmeiras tenha condições de brigar pelo título e se de repente acontecer alguma coisa, do Palmeiras de repente passar o Flamengo, ser campeão, é um título que, sincero, honestamente, não é merecido, tá? Pelo que o Palmeiras vem apresentando. Faz uma grande partida, tem um grande elenco, de repente pega o Ceará, começa jogando muito bem, faz 1-0 e simplesmente se esquece de jogar. Se esquece do jogo, o Ceará teve um pênalti a favor e aí o grande destaque da partida começou a aparecer. O Everton, o goleiro do Palmeiras, se não fosse por ele, o Palmeiras teria tomado 3 ou 4 gols nessa partida, tá? Porque ele salvou o Palmeiras. Primeiro ele salvou o pênalti, muito bem defendido. A cobrança também não foi daquelas super cobranças. Eu sempre falo aqui, não é tirando o mérito do goleiro, mas
pênalti, aquele pênalti seguro para marcar mesmo, tem que chutar alto e forte, né? Foi um chute no canto, baixo, sempre difícil pênalti, ainda mais para quem não é especialista. O Everton não é um grande especialista de defender pênalti, como é o Diego Alves, por exemplo. Então fica o destaque, grande atuação, foi muito bem no lance de penalidade. O Ceará começou a crescer, o Palmeiras começou a deixar o Ceará crescer, simplesmente esqueceu de jogar bola. O Ceará teve grandes oportunidades, um chute de muito longe. O Everton fez uma defesa de mão trocada, ele disse que foi a defesa mais bonita do jogo. Essa teve outra que ele salvou embaixo do gol, praticamente em cima da linha, um lance a queima-roupa, e ele fez uma grande defesa. E ele também falou, o lance de pura sorte, né? Aquele que o goleiro pula e reza, porque se o jogador chuta cruzado, pega no contrapé e não tem mais o que fazer. Então ele foi muito feliz nessa partida. O grande destaque, obviamente, dessa partida, o goleiro do Palmeiras, que se não fosse por ele, o Palmeiras teria tomado 2, 3 gols tranquilamente desse time do Ceará, mas tranquilamente mesmo, porque foi uma das partidas mais decepcionantes do Palmeiras nesse campeonato. E decepcionante não só porque não jogou bola, decepcionante porque jogou em casa também, tá? Então foi ainda pior. O fato de jogar em casa e não jogar nada, eu acho que ainda é muito pior, mas mostra que vive uma boa fase e que mesmo jogando mal, vence a partida. Eu acho que isso é animador para o torcedor palmeirense e eu espero que seja animador para esse elenco, tá? Sirva de motivador para esse elenco. Ó, jogamos mal, mas mesmo assim vencemos, temos condições de título, mas a gente precisa jogar mais. A gente precisa apresentar um pouco mais. E tá devendo esse time do Palmeiras, tá devendo, porque, mais uma vez eu repito, às vezes faz uma grande partida, como foi contra o CSA, como foi contra o São Paulo, e aí de repente joga uma partida das mais decepcionantes possíveis, e é como foi essa do Ceará. Então, não vou mais uma vez criticar individualmente que teve lance polêmico, tá? O gol do Ceará, o pênalti do Ceará interpretativo para alguns, mas para mim não foi. O Vitor Hugo toca a bola e aí o jogador do Ceará. E eu vou pedir desculpas aqui ao torcedor do Ceará, tá? Eu tô falando do jogador do Ceará porque, como eu não tô acostumado muito a falar do Ceará, eu não conheço muito bem os jogadores e eu não fiz as minhas anotações aqui dos nomes, tá? Então eu vou pedir desculpas, mil desculpas mesmo, tá? Mas o lance do pênalti, para mim o Vitor Hugo ele encosta na bola, tá? Ele, obviamente ele derruba o jogador porque tem aquele contato na sequência, né? Ele tem que dar o carrinho para tirar a bola e é natural que depois há o contato físico entre os jogadores. Então, para mim, é, o lance não foi pênalti, mas a arbitragem, pelo contato, pela queda, entendeu que foi para pênalti. Eu não vou condenar a arbitragem por esse lance. Teve um lance que o Ceará ficou na bronca, um gol do Ceará que a arbitragem deu impedimento, um impedimento milimétrico, mas muito milimétrico mesmo, tá? É, o VAR lança aí, divulga a imagem, né, das linhas traçadas ali, daquelas mais duvidosas e bizarras, né? Muito difícil para mim, tá na mesma linha, mas eles dizem que o sistema não tem erro, então que assim seja. É um lance que não dá para condenar também, não dá para sair xingando a arbitragem, falar que pô, que patifaria, que palhaçada. Fica aí, um lance que vai ficar na bronca, aconteceram outros lances parecidos e o importante é a decisão ser tomada rapidamente, 1 ou 2 minutos no máximo. Esse eu acho que é o importante que tem que ser feito, né? Se vai marcar ou não o lance, a decisão tem que ser rápida e eles vêm melhorando um pouco, tá? Algumas marcações duvidosas, é verdade, mas pelo menos estão sendo um pouquinho mais rápidos nessa decisão. E o Palmeiras sai com a vitória, o Ceará obviamente sai na bronca, um time que está brigando para não cair, mais um resultado negativo, então vai ficar na bronca, vai reclamar. O Palmeiras só tem que comemorar, porque não mereceu vencer essa partida, tá? Sendo bem sincero, mereceu, quem mereceu foi o Everton, pela partidaça que fez.
porque de resto, cara, nada para se aproveitar desse Palmeiras aí, tirando os primeiros 15 minutos de jogo, que o Palmeiras foi muito bem, mas fora isso, nada mais. Peço até desculpas ao torcedor, mas essa é que é a grande verdade, tá? Falar de Santos, terceiro colocado do campeonato, Santos goleou o Botafogo 4-1. Que goleada do Santos na Vila Belmiro, mais uma grande atuação do Santos, né? O Santos, em modo geral, e eu venho sempre destacando aqui, faz partidas constantes. Faz uma partida em que tenta manter aquela pegada, a marcação adiantada, o toque de bola, tentando aqueles lances mais verticais, tentando ser mais tentando buscar o gol mais rápido, né? Não ficar tocando bola só. E o Santos é esse time que toda partida tenta essa proposta, tenta fazer isso, mas não vinha conseguindo fazer gols com tanta facilidade como fez no começo do ano ou quando chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Dessa vez os gols aconteceram, então tem que destacar aí uma partida em que o Santos foi superior e soube se aproveitar das oportunidades que teve. Tá? O primeiro gol, Eduardo Sacha, muito bem posicionado, depois Marinho, e aí 2 gols do Soteldo. Quando estava 2-0, o Botafogo descontou com o Igor Cássio, mas nada mais. Né? O Santos jogando na Vila, o Santos não só na Vila, né? Jogando em todos os lugares, assim como o Flamengo sempre mantém a mesma identidade, e mesmo com todas as crises, né, não de vestiário, não entre os jogadores, mas nos bastidores do Santos, né, mesmo com todas as crises, o Santos consegue manter a sua identidade e consegue fazer mais uma grande partida. Eu acho que o grande destaque do Santos é esse, tá? É um time que vem conseguindo deixar de lado todos esses problemas entre o presidente Pérez, né, o Sampaoli, a questão do fica ou não fica. O Sampaoli falou, cara, eu sou um cidadão, me considero um cidadão de Santos, gosto muito da cidade, mas às vezes a gente tem que ser racional. Não adianta eu ficar aqui só por amor, né? Então, eu acredito que não fica, tá? O Sampaoli é muito difícil pela questão de relacionamento, até pela questão salarial, pela questão de reforços. É um cara que com certeza para o ano que vem vai querer mais reforços. O Santos não tem dinheiro para isso mais. É, o Sampaoli também algumas vezes já reclamou em relação a pagamentos atrasados. O Santos não é um time que financeiramente está muito forte. Isso vez ou outra acontece, atrasam 1 ou 2 meses, só que eles pagam. Então tem a questão também de renovação. Gustavo Henrique já deu uma coletiva aí um mês atrás, se eu não me engano, reclamando aí da questão da renovação, que está muito difícil, que estão valorizando mais os estrangeiros. Então a situação do Santos é das piores possíveis, mas mesmo assim o time consegue render e vence uma goleada de muito respeito para cima do Botafogo. Então acho que a gente só tem que aplaudir o Santos pela postura, pela, por se manter fiel ao trabalho, né, ao futebol, amor à bola, como eles dizem, né, que o São Paulo diz, tem que ter amor à bola, à pelota, né, como diz no espanhol, e eles estão fazendo isso é muito louvável, mas o ano que vem para o Santos, a princípio, me parece um ano muito difícil, tá? Um ano muito complicado por tudo que a gente está vendo agora nesse final de ano. O ano que vem a perspectiva não é das melhores, tá? Então acho que é para o torcedor santista se preocupar sim para o ano que vem, porque eu não vejo um técnico tão eficiente como o São Paulo para o Santos nesse momento, casou perfeitamente com o time e todas as limitações de elenco que o Santos vai ter, né? Obviamente, por o São Paulo para mim tira do Santos algo que o Santos não tem, tá? Ninguém imaginaria que o Santos conseguiria fazer e jogar partidas como vem jogando com esse elenco. Então a gente tem que tirar o chapéu, tem que parabenizar. E o ano que vem, para mim, se o São Paulo não continuar, um ano difícil para o Santos, tá? Na minha opinião. Ao Botafogo, acho que tem que se lamentar, mais um resultado negativo, tá? Terceira derrota consecutiva, chegou o novo técnico, mas não vem conseguindo nem o empate, né? Então o trabalho está complicado,
esse restante de temporada do Botafogo vai ser muito difícil, vai ser brigando para não cair. E o Botafogo também é um daqueles times que tá colhendo o que plantou, né? Tava com um técnico bom, que estava identificado com o time estava é, é, tava bem assimilado o esquema de jogo, começou a perder, que é natural, porque tem limitações, problema salarial, e já manda o técnico embora, contrata um novo. Então a culpa não é do novo técnico, tá? A culpa é, obviamente, da falta de planejamento, porque essa mudança de técnico funciona a curto prazo. É aquele negócio, é aquele tiro curto, né? Na corrida, é aquele sprint curto, né? Só funciona por uma ou duas partidas e depois você vê novamente o time rendendo aquilo que pode render. Então, o técnico, a comissão técnica nova não tem culpa nenhuma da situação que vive o Botafogo hoje e vai ter um restante de temporada muito difícil, sim, porque os resultados não são bons, né? E mais uma vez, todos os problemas, limitações de elenco, problema salarial. Então vamos ver, um ano que final de ano que vai ser difícil para o Botafogo e que vai embolar ali a parte de baixo da tabela, tá? Vamos seguir falar de São Paulo, que fez uma grande partida contra a Chapecoense, venceu a Chape por 3-0 na Arena Condá, tá? Se eu não me engano, a primeira vitória do Fernando Diniz fora de casa e uma grande atuação do São Paulo. Acho que tem que destacar aqui, né? Alguns times já jogaram contra a Chape, no caso o Palmeiras, e sofreu muito para vencer da Chapecoense. São Paulo fez 3-0 com muita, não digo com muita tranquilidade, mas jogando um futebol legal, né? Vamos dizer assim. 3-0 o placar foi até um pouco mentiroso, porque foi uma partida em que o Thiago Volpe se destacou também. A Chape dificultou muito, teve pelo menos umas duas grandes oportunidades, mas duas grandes oportunidades mesmo, tá? Não foi assim, um chutinho despretensioso, não. Um belo, inclusive de fora da área, uma grande defesa do Thiago Volpe. E o São Paulo construiu a sua vitória porque a Chape abriu mão de jogar defensivamente. Porque se eles jogassem totalmente retrancados, tentando buscar um contra-ataque, seria um jogo mais difícil para o São Paulo. A Chape, acho que um pouco embalada pela vitória na rodada anterior, por ter que sair da zona do rebaixamento, foram um pouco mais ousados, foram para cima, deixaram muito mais espaço e o São Paulo se aproveitou muito bem disso. A Chape jogando em casa, eu acho que eles tinham essa ideia de tentar propor um pouco mais o jogo para tentar buscar a vitória, mas você está jogando contra um grande, eu acho que a Chape tomou a decisão correta. Vamos tentar ir para cima e vamos ver o que acontece, né? Jogar na defensiva, eles têm que jogar contra os adversários diretos. Eles não podem perder contra adversários diretos. E é isso que eu venho falando aqui no podcast, cara. Eles vão jogar contra os líderes da tabela, esses times que estão mais embaixo, e aí faz um partidaço, né? Dificulta, consegue empatar o jogo, né? Retranca total, os caras não chegam de jeito nenhum. Aí vai jogar contra os concorrentes direto, aí vai para cima de forma desvairada, deixa um monte de espaço, toma 2, 3 gols e perde a partida. Então eu acho que a decisão da Chape foi valente, cara. Fez o que tinha que fazer, estava jogando em casa, ao lado do seu torcedor. A gente precisa vencer de qualquer jeito. E se a gente ficar jogando na defensiva, a vitória não vai vir. Então vamos para cima, vamos tentar buscar. Tentaram, não deu certo, foi surpreendido por um time muito mais organizado, que tem muito mais qualidade. E eu acho que é isso, essa derrota não tem nada que tirar o sono da Chapecoense, não. Chapecoense tem que perder o sono, tá perdendo o sono há muito tempo. Essa partida não é essa partida que vai piorar a situação da Chape no campeonato. E para o São Paulo eu acho que fica aí o destaque, né? Uma bela partida, talvez eu acho que a melhor partida do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz. Então fica um destaque para essa partida, gols aí de Bruno Alves, Vitor Bueno e Antony, que fez um belíssimo gol e se emocionou depois do gol, né? Ficou bem emocionado, ele que vem vivendo aí um inferno astral, digamos assim, né? Tentando fazer gol, não vem conseguindo, aí a torcida ficou na bronca, aí a torcida pegou no pé e ele consegue fazer esse gol e eu acho que ele tem que comemorar, ele tem que se emocionar mesmo, porque ele é um grande jogador, mas que vinha passando por uma fase difícil.
né, até pela questão da torcida pegar no pé e ele ser muito jovem, assim como a confiança cresce muito rápido, ela cai muito rápido. Isso impacta diretamente no jogador que, pela idade, não tem muita cabeça para conseguir lidar com esse tipo de situação. Se os jogadores mais velhos já não conseguem segurar a pressão, suportar essa pressão, imagina um jogador como o Antony, né? Então, fica aí um grande destaque. Espero que reencontre o caminho para o seu bom futebol, porque ele é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, uma das promessas aí dessa nova geração de jogadores que a gente tem no Brasil hoje, tá? Então, grande atuação do São Paulo, segue vivo, segue muito vivo no G4, mas tem na sombra aí um Grêmio que vem babando, tá? Tem na sombra um Grêmio que está sonhando com esse G4, com a classificação direta para a Libertadores. Então, São Paulo, muito cuidado, tá? Porque o Grêmio vem aí. E o Grêmio está embalado e venceu um clássico gaúcho, tá? Grenal, o Grêmio venceu de 2-0 o Internacional, que teve o Marcelo Lomba expulso num dos lances mais cabulosos que eu poderia ver de um goleiro. É impressionante o que o Marcelo Lomba fez no lance, e um lance que estava impedido, tá? Eu esqueci agora o jogador do Grêmio que tomou a falta. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu peço desculpas porque mais uma vez eu estou na correria, eu não consegui fazer as minhas anotações. E eu sinceramente eu não vi o jogo, tá? Vi os melhores momentos. Então eu vi rapidamente, eu não vi, é, é, eu não me recordo agora o jogador, mas um lance dos mais irresponsáveis do Marcelo Lomba, tá? Ele sai do gol, o jogador do Grêmio estava impedido e sai de forma desvairada, totalmente sem noção, e aí ele acabou sendo expulso no lance que o jogador do Grêmio estava impedido, tá? Então, e vendo depois no replay em câmera lenta, ficou claro que o impedimento ia ser marcado depois, a arbitragem estava esperando, é aquele que eles falam que é lance ajustado, né? Eles estavam esperando a jogada terminar, para aí sim o árbitro de vídeo ver e marcar. Então, um lance que terminou com a expulsão do goleiro, só facilitou para o Grêmio, né? Teve gol do Jeromel, gol do Rômulo e uma vitória do Grêmio em casa, aquela para dar moral contra o seu maior rival estadual, e sai com muita moral dessa partida e segue somente a 2 pontos do São Paulo, tá? Segue somente a 2 pontos desse G4. Então o São Paulo precisa tomar muito cuidado, porque o São Paulo é um time que não vem jogando, fazendo atuações constantes. Tá? Joga uma boa partida, oscila na outra, joga uma boa partida, oscila na outra, e o Grêmio não. 3 vitórias consecutivas e agora focado no Campeonato Brasileiro, focado nessa classificação para a Libertadores, é um time que tem tudo para manter uma regularidade das mais invejáveis nesse restante de campeonato. Então, muito cuidado do São Paulo, são só 2 pontos e o Grêmio vem aí, tá? Vem aí muito forte, mostra que mentalmente está totalmente recuperado da eliminação na Libertadores. E a gente vê isso por esse clássico aí, clássico gaúcho, uma vitória de muito respeito para cima. Claro que o Internacional contribuiu demais, né, mas uma vitória para dar muita moral nesse restante de temporada para buscar a classificação para esse G4, a classificação direta para a Libertadores. O sexto colocado agora é o Atlético Paranaense. E aí, que momento do Atlético, né? Eu fico feliz pelo Atlético estar nessa situação. O Atlético chegando no G6 abre mais uma vaga, tá? Então o sétimo colocado também se classificar para a Libertadores, para aquela pré-Libertadores que a gente fala, tá? O Atlético venceu de 1-0 o CSA, e o que fica de destaque aí, e eu venho falando aqui no podcast, o gol foi do Marcelo Cirino, uma bela jogada, aliás. O Marcelo Cirino recebe sozinho para fazer o gol. E o que eu venho falando do Atlético é isso. Eu quero muito que o Atlético consiga esse restante de temporada jogando da forma que vem jogando. Jogando solto, é, esquecendo que está jogando contra adversários que estão brigando para não cair, adversários que estão interessados nessa classificação para a Libertadores. O Atlético tem que fazer o deles. Eles já fizeram a parte deles sendo campeão da Copa do Brasil. Então, siga dessa forma. Siga confiando. Se tiver que tomar a vaga de alguém no G4, não tem problema algum. Continua jogando, entra no G4, vai abrir mais uma vaga para essa classificação direta. Então, ó,
segue jogando seu futebol, segue sendo feliz e segue mostrando para o Brasil inteiro que não precisa ter grandes investimentos, não é preciso ter um elenco multimilionário para jogar um belo futebol. O Atlético mostra que é, é, o que é preciso é planejamento, o que é preciso é aplicação tática, o que precisa é um bom esquema tático, o que é preciso é respeito entre os jogadores, entre o técnico. Então tá aí, ó, um excelente trabalho agora no G6 e tem condições totais sim de até o final do campeonato brigar por G4. Então, outro time que a gente tem que aplaudir demais e faz uma grande campanha, uma grande temporada, aliás, este time do Atlético Paranaense. Eu espero que aí a negociação vai ser muito difícil, mas mais uma vez, pensando em Thiago Nunes, eu espero que, e até pelo próprio Atlético, pelo planejamento que sempre consegue fazer, que é sempre nos últimos anos vem sendo muito elogiado pela questão do planejamento, eu espero que o Atlético consiga aí manter o Thiago Nunes por pelo menos mais uma temporada buscando o sonho de conquistar a América. Então, espero que consigam, tá? Porque o trabalho é excepcional e para o ano que vem a perspectiva é de se manter excepcional, assim como foi esse ano de 2019. Então, parabéns ao Atlético, espero mais uma vez e fico na torcida para que consiga fazer essa temporada, esse restante de temporada, de campeonato, com responsabilidade, com seriedade, buscando a vitória em todos os jogos e esquecendo que do outro lado tem cara que está preocupado com o Libertadores, tem cara preocupado que para não cair. Os outros que façam a sua parte agora, não fizeram a sua parte até aqui, até esse ponto do campeonato, não é agora que o Atlético vai ter que tirar o pé porque os outros querem. Eles fizeram a parte deles e quem não fez, cara, agora se vira. Agora corre atrás do prejuízo. Então, parabéns ao Atlético. O Internacional é o sétimo colocado. Falei aqui rapidamente, perdeu do Grêmio, Grenal. O Corinthians é o oitavo, tá? Derrota pro Flamengo. E mais uma vez, já falei rapidinho de Corinthians, falo de novo. Restante de temporada que vai ser muito complicada pro Corinthians, tá? Falar rapidinho da parte de baixo da tabela. O Fluminense é o primeiro time, né, na zona do rebaixamento, empatou o Clássico Carioca com o Vasco. O Botafogo não, o CSA vem na sequência, perdeu aí do Atlético Paranaense. Chapecoense perdeu do São Paulo e Avaí perdeu do Goiás de 2-0, jogo no Serra Dourado. O Avaí, para mim, infelizmente não tem mais como esse ano, tá muito difícil. Eu nem sei se tem mais probabilidade, né? Se eu não me engano, tinha que jogar todas as partidas, as próximas partidas sem perder nenhuma, sem nem empatar, vencendo todas, né? Precisava ter 100% de aproveitamento e já perde mais uma. Então eu acho que pro Avaí esse ano, infelizmente, é, é, a lanterna eu acho que está aí, eu acho que não tem mais como sair da lanterna pela sequência, eu não vejo perspectiva de recuperação, vai ser rebaixado e provavelmente vai terminar na lanterna, infelizmente. Eu lamento, eu já falei mais de uma vez aqui que eu torço para os times que sobem da Série B, não porque eu quero ver uma zebra nem nada disso, porque eu torço para que eles tragam algo novo, porque são times que obviamente não têm um orçamento muito grande, sobem para a Série A com um orçamento limitado, com um elenco limitado, e se conseguem fazer um bom trabalho, mostram que é, é, o planejamento, o entrosamento, a garra, a vontade, às vezes prevalecem, né, sobre os grandes orçamentos. E pode mostrar sim uma opção, né, para o nosso futebol, porque sempre um, dois, três times, quatro, cinco times no máximo vão ter orçamentos multimilionários, como a gente vê hoje. O restante tem que correr atrás de alguma forma. E de que forma que é possível fazer isso? O Atlético Paranaense é um bom exemplo e vem mostrando isso. Então, eu sempre torço para esses times da Série B porque eles sobem com muita confiança e às vezes a gente vê alguns times como o Goiás, por exemplo, que consegue se estruturar, que consegue se organizar e que consegue fazer um grande campeonato e que deixa aí, na minha opinião, um grande exemplo para o restante, né, de que é possível
complicar a vida dos adversários, que é possível fazer um grande campeonato sem um super elenco, sem um super orçamento, focando obviamente na aplicação tática, na vontade dos jogadores e no planejamento. Então, eu sempre fico na torcida, mas infelizmente prova aí esse ano eu acho que não vai rolar. Os outros seguem na briga, difícil, a situação é complicada, mas essa parte de baixo da tabela vai seguir muito embolada e vai seguir muito disputada até o final do campeonato, tá? Só para encerrar o podcast de hoje, eu queria falar rapidamente sobre a arbitragem, porque ontem eu dei uma olhada rapidinho no Globo Esporte e eles fizeram uma matéria sobre a arbitragem, recorde aí, provavelmente a gente vai ter recorde de penalidades esse ano, e eles mostraram a falta de critério, né, a falta de padrão, né, a falta de daquela famosa sequência, né, do famoso critério, né, de adotar o mesmo critério. Lógico que os árbitros são diferentes, partida e outra, mas a gente vê lances e mostrou ali na reportagem, a gente vê lances parecidos, em que às vezes um árbitro marca e às vezes o outro não marca. Isso é falta de critério, tá? E isso tem que vir de cima, isso tem que vir da comissão de arbitragem. E aí mostra mais uma vez o Gaciba falando que é uma tecnologia nova, então não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas é mais ou menos isso, tá? Eu peço desculpas aqui se alguém achar que eu tenho que transcrever exatamente o que ele falou, mas pelo menos a minha interpretação, tá? Essa a minha interpretação, deixa claro aqui, a minha interpretação do que ele falou. É uma tecnologia nova e que os árbitros ainda, tá? A gente teve o ano inteiro de Campeonato Brasileiro vendo gafe, vendo erro, e a gente continua vendo erro. E a arbitragem ainda está se adaptando. Veio para melhorar, legal falar isso, eu acho que ele tem que dar moral, e eu acho que também é uma tecnologia que veio para melhorar. Mas usar isso como desculpa para o que a gente está vendo, para falta de critério em certos lances, eu acho que já não dá mais. Eu acho que não tem mais desculpa, ainda mais nos tempos de hoje, né, onde a tecnologia, a internet permite que a gente divulgue a informação de uma forma mais rápida. Então, eu acho que não tem mais desculpa. Tá? Eles mostraram alguns lances e ontem, no jogo entre Flamengo e Corinthians, aconteceu um, um lance de penalidade que nem foi revisado. Se eu não me engano, foi a bola bateu no braço do Rafinha, ele estava com o braço aberto e dizem, né, os comentários de arbitragem que é, é, tem a questão, é difícil, obviamente, a interpretação, mas o jogador que fica com o braço levantado, com o braço aberto, por mais que ele não tenha a intenção, ele está assumindo risco, tá? É totalmente diferente de pegar no braço na corrida, o cara que está com o braço e aí eles usaram um lance do Fagner, do, do, do Everton Cebolinha contra o Fagner, né? O Everton vai fazer um cruzamento na área, a bola pega no braço do Fagner e o Fagner está com o braço colado ao corpo. E eles usam isso para exemplificar, usaram outros lances para mostrar, né, o braço aberto. Então, esse para mim, no caso do jogo do Flamengo, o do Rafinha aí, para mim era um lance claro de penalidade, pelo que eles falaram, tá? Pela questão de se manter o critério, porque o cara tá subindo com o braço aberto. Ah, mas ele tá com a cara machucada, ele queria se proteger, que não sei o que. Cara, é futebol. Se ele tá entrando, eu não sei se foi por isso, tá? Pode ser usado como desculpa de uma certa forma. Desculpa não, porque claramente o Rafinha é um cara, principalmente ele, que teve um afundamento da face, é natural que ele vá querer proteger o rosto. E se o movimento foi para isso, infelizmente, é lance para penalidade de qualquer forma, tá? Porque, queria proteger o meu rosto, porque eu tô com a cara quebrada. Cara, se você precisa fazer esse tipo de gesto para proteger o seu rosto, você está correndo risco de qualquer forma. É a sua integridade física, ok, mas se você está jogando futebol, se você está entrando em campo, você está assumindo o risco. Então, esse é o tipo de coisa que eu estou falando. Entendeu? Às vezes faltam critérios. E esse é o tipo de lance de penalidade que
pela questão do critério, eu não sei, né, em relação à comissão de arbitragem, o que, que eles falam em relação a esse lance. Eu estou usando como base o que os comentaristas da Globo falaram, tá? É, esse é o tipo de lance que a arbitragem tem que ter o mesmo critério e que tem que ser marcada a penalidade. Então, nesse caso, foi uma penalidade. É isso que eu estou falando. Interpretativo, obviamente. Eu não acho que seja abominável a arbitragem não marcar a penalidade, mas é o que eu estou falando. Eles precisam ter critério. E já passou do tempo e já não tem mais desculpa de ficar falando que é uma tecnologia nova, né? Veio esse ano, é o primeiro ano. É, cara, já teve muitos erros, o ano já está no final. Eu falei, se fosse aquela coisa de 20 anos atrás, que a única forma de até 20 anos atrás dava para divulgar na internet, mas que não era tão difundido, não era tão fácil se comunicar a longas distâncias, que todo mundo tinha que se reunir num lugar só para explicar, para falar como é que faz. Agora já não tem mais essa desculpa. Tudo bem que tem que ter esse protocolo de tem que ir todo mundo, tem que ter um treinamento, legal. Eu acho que isso tem que se manter, mas é, se a gente quer melhorar o futebol para algumas coisas, eu acho que não precisa ter esse tipo de procedimento, tá? E eu nem sei se isso é obrigatório, tá? Eu não sei o que acontece internamente. Eu acho que eles podiam difundir a informação de uma forma mais rápida, para tentar manter o mesmo critério em todas as partidas. Mais uma vez eu ressalto, os árbitros são diferentes, né? Não tem como, às vezes um vai achar que foi uma coisa, o outro vai achar que foi uma coisa. Mas se eles mantêm o mesmo critério, a chance de cometer erros é muito menor. Então fica aí essa bronca mais uma vez, porque tudo bem, eu concordo, é uma tecnologia nova, esse ano foi experimental, aconteceram erros que eu acho que são cabíveis para algo novo, mas a essa altura do campeonato, eu acho que já não tem mais desculpa para ficar. Eu acho que já não dá para usar mais isso como desculpa, sabe? De é novo, tá todo mundo se adaptando, os técnicos ainda estão tentando entrar nessa engrenagem, então eu acho que já não dá mais para usar isso como desculpa. Uma coisa sim, eu tenho que deixar aqui, critiquei muito a arbitragem, o árbitro de vídeo, e uma coisa que eu tenho que elogiar são as decisões mais rápidas. Em algumas partidas a gente já vê algumas decisões serem marcadas muito mais rápidas, algumas partidas a gente vê o árbitro de vídeo respeitando a decisão do árbitro de campo. Então eu acho que isso é legal, eu acho que isso é bacana. A partir do momento em que eles veem que tem uma ambiguidade, cara, respeita a decisão do árbitro de campo. Eu acho que não tem problema algum em fazer isso e eu acho que isso talvez seja um ponto positivo, talvez não, para mim pelo menos um ponto muito positivo em relação ao procedimento do árbitro de vídeo. Tem alguns problemas e mais uma vez destaco aí a reportagem do Globo Esporte, né, do Esporte, é do domingo, né? Não é do Globo Esporte, é do Esporte Espetacular, né? Se eu não me engano. Peço desculpas aqui, errei o nome do programa. E aí fala, acho que foi o Paulo César, falou: os árbitros estão delegando, os árbitros dos bandeiristas estão delegando a responsabilidade para o árbitro de vídeo, eles estão com medo de apitar. Mais uma vez, tá? A minha opinião, os árbitros não estão delegando absolutamente nada. A arbitragem do Brasil sempre foi muito ruim e por isso que os clubes pediram o árbitro de vídeo, porque a arbitragem do Brasil ela não é profissionalizada, ela é muito ruim. Sempre existiu esse problema e vai continuar, tá? Enquanto não houver um preparo melhor, isso vai continuar. Então eu não concordo com essa questão de os árbitros estão com medo de apitar, eles estão com medo de, eles estão delegando a responsabilidade para o árbitro de vídeo. Eu não acho isso, tá? Para mim, e eu já disse isso mais de uma vez, a arbitragem não está delegando absolutamente nada. Os árbitros sempre foram muito ruins, eles sempre foram muito mal preparados, muito por conta dessa questão da profissionalização. São caras que, e isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Que todo mundo xinga, chama de filho disso, filho daquilo, né? A mãe do árbitro, coitada,
é xingada dos vários tipos de coisa. Mas o árbitro é um cara que não vive só de arbitragem, tá? Para quem acha que o cara tá lá e só vive de árbitro, não é isso, tá? São pessoas que têm outra profissão e que fazem arbitragem porque gostam ou uma forma de bico, tá? E aí eles dizem, ah, mas se vai apitar tem que ser profissional, tem que apitar para ser certo. Concordo também, tá? Mas são pessoas que não são profissionais, eles não vivem disso. É diferente de, por exemplo, dos jogadores. Aí criticar os jogadores que ganham um salário alto, que vivem só do futebol, aí é uma coisa. A arbitragem eu acho complicada, tá? Lógico que a gente tem que criticar, a gente tem que deixar o nosso protesto, porque falta respeito e muito respeito com os torcedores, com os telespectadores, quem assistiu o jogo no estádio, que assiste em casa, falta de respeito com os jogadores, falta de respeito com os técnicos, com as entidades que são os clubes, com a história dos clubes, com o esporte como um todo, falta respeito, falta muito respeito. Mas eu acho que muito dos problemas que a gente vê hoje vê muito por conta dessa questão da profissionalização da categoria, que infelizmente não acontece, e infelizmente a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. E para mim, não é questão de, eles estão delegando a responsabilidade. Não, não é isso. Eles sempre foram muito ruins. O que a gente vê hoje com a arbitragem de vídeo é o que a gente sempre fazia. Que eu falei, o árbitro de vídeo chegou e as pessoas estão esquecendo de como eram antes do árbitro de vídeo. Sempre foi muito ruim. Pênaltis descabidos que eram marcados, pênaltis claros que não eram marcados, lance de impedimento claríssimo que não era marcado. Isso sempre aconteceu. Isso é crônico no nosso futebol. Por isso que se pediu tanto árbitro de vídeo. Então, não é questão de ter medo ou não. O árbitro é muito ruim, né? A arbitragem sempre foi muito ruim. Sempre faltou muito preparo. Então fica aí. Eu não acho que seja culpa de questão de estão delegando a responsabilidade. Não. Não se esqueçam de como era antes, tá? Sempre foi muito ruim. Antes não era melhor. Parece que quando fala isso, estão delegando a responsabilidade. Parece que os árbitros antigamente eram melhores, né? Não. Sempre foi assim. Se não tivesse árbitro de vídeo, ia continuar sendo assim. Ia continuar a mesma coisa. Então, não acho que seja isso. Eu acho que existe um problema em relação à nossa arbitragem, questão de preparo, de ter critério, mas principalmente a maior parte dos problemas passa pela questão da profissionalização da categoria, que infelizmente não acontece, e infelizmente a gente vai continuar vendo isso, e eu espero, e felizmente, né, eu parei de ver aquela propaganda da CBF, né, do respeite o árbitro, né, felizmente, né, parou com esse negócio, porque toda vez que eu via aquele comercial eu ficava na bronca, né? Eu ficava pé da vida, porque os caras pedem para respeitar o árbitro e os árbitros não respeitam absolutamente ninguém, né? Então, por isso que eu ficava na bronca. Então, fica aí, né, esse comentário aí sobre a arbitragem. Se a questão de tecnologia nova, é o primeiro ano, tem um final de ano aí, tá? A gente vai ter a mudança de temporada, tá quase aí, tá chegando. Eu espero que eles fiquem um mês, né, dentro de uma sala ali, vai todo mundo para o mesmo lugar e fiquem um mês, 2 meses, o tempo que der, analisando tudo que eles fizeram de lambança, tudo que faltou critério, tudo que foi vexatório, todas aquelas partidas em que ficou 5, 6 minutos revisando o lance, que eles usem isso de exemplo para treinar para o ano que vem, porque para o ano que vem já não tem mais desculpa, tá? Então fica aí. Se a tecnologia é nova, é o primeiro ano, beleza. Então a gente vai ter que conviver com isso e a gente vai ter que conviver até o final do ano com essa desculpa. Mas para o ano que vem, ó, não tem mais desculpa, tá? Então fica aí esse meu protesto, essa minha lamentação, porque infelizmente já deixou claro para a gente que até o final do ano alguns erros vão acontecer, alguns erros grotescos vão acontecer, são passíveis de acontecer, e infelizmente a justificativa é que o negócio é novo e que os técnicos ainda estão se adaptando, então vamos seguir nessa onda, né? Vamos, vamos aceitar pelo menos, né? Que não tem o que a gente fazer. Vou ficando por aqui hoje, galera. Amanhã eu volto aí, falo um pouquinho mais
de futebol, fala um pouquinho mais sobre Corinthians, né, a perspectiva do novo treinador, se vem Fernando Diniz, vem Silvinho, o que a gente souber de notícia, a gente volta amanhã, a gente comenta um pouco mais, arbitragem também, tudo que tiver bombando aí no mercado da bola, a gente, nesse mundo, mercado não, né, no mundo da bola, a gente volta aí amanhã e comenta um pouco mais, beleza? Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã.